Outra visão de Isaías, registrada no capítulo 35, verso 4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. O mesmo Deus que mostra o amor, Ele manifesta a sua justiça. Eu não sei você, mas eu estou cansado do que eu estou vendo. Não há uma semana que nós não ficamos aterrorizados com o que acontece. A maldade humana tem alcançado níveis inimagináveis. O ser humano perdeu completamente o senso. Você acha mesmo que um governador justo, moral, deixaria algumas dessas ações infames sem uma retribuição? Esse Deus que propõe a justiça, Ele estende a mão como um pai que mostra para o filho duas opções. Aqui tem a vida e aqui tem a morte. E Ele ainda diz num tom de apelo, escolhe pois a vida. Deus vai colocar as coisas na sua devida ordem, mas antes de Ele manifestar algo do seu caráter ligado à sua justiça, antes de Deus manifestar a sua ira, Ele vai propor, para você não sofrer a ira, eu digo, escolha pois a bondade. O problema dessa visão caricaturada que passaram para nós, desse Deus austero, bravo, pouco simpático, indiferente, rápido em punir, isso é uma visão distorcida, e nós engolimos isso por alguma herança de colonização, de doutrinação, nós engolimos isso, e a própria Bíblia que vai tratar de desfazer essa imagem distorcida desse Deus. O mesmo evento vai causar alegria e espanto, o mesmo evento. E nesse texto de Isaías, quando ele diz, Deus vai voltar para vingar, ele começa o texto dizendo, você que está desalentado no seu coração, você que desanima quando você vê um jornal, você que quando entra num portal de notícias e diz, meu Deus, olha o que está acontecendo, a você desalentado de coração, Isaías está dizendo, sede fortes e não temais, a vingança vem. Deus vai colocar as coisas na sua devida ordem. Jesus parece ter chocado a sua audiência quando ele ensinou os discípulos a orar e ele disse, quando vocês orarem digam assim, Pai nosso. Mas isso não deveria ter sido encarado como uma novidade por eles? Lá em Deuteronômio capítulo 32 verso 6, na minha versão diz assim, não é Ele o teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? O Antigo Testamento apresenta a figura de Deus como um pai, está lá. No Salmo 103, verso 13 diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem. O Antigo Testamento apresenta Deus como um pai, mas quando Jesus diz, quando você for orar, você vai chamar Ele de pai, todo mundo ficou meio assim espantado. Jesus precisou corrigir, alinhar a visão que as pessoas tinham adquirido desse Deus. Uma visão errada, e essa visão comprometia a relação que eles tinham com esse Deus, era uma relação nada saudável. E aqui eu abro um parêntese. Uma das grandes contribuições para nós termos uma imagem distorcida a respeito de Deus, passa pela imagem que nós temos do nosso pai e da nossa mãe. Por isso eu faço um apelo a você que é pai e mãe. Quando você agir e reagir diante dos desafios da paternidade e da maternidade, entenda, você está imprimindo na mente dos seus filhos um tipo de Deus. Pelo filtro da percepção dos seus filhos, eles vão compreender como é Deus. Não é assim porque eu estou dizendo, é assim porque é assim, e Deus fez com que fosse assim. Os pais estão para os filhos, como Deus para os habitantes deste planeta, até uma determinada idade, quando eles vão adquirir discernimento para compreender quem de fato Deus é, mas antes vai passar por essa imagem que a gente passa. Como nós reagimos e nós agimos diante dos desafios da paternidade e da maternidade, você está construindo a imagem de Deus para o seu filho. Se você é coerente, se você é paciente, se você é tolerante, se você é justo, se você é firme,
se as coisas têm um padrão, se as coisas têm uma lógica, se o que você é na igreja bate com o que você é em casa. Muito cuidado. Deus é o Pai de toda a criação. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, eu vou me encaminhando para o final: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. A igreja de Éfeso, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. João, numa das suas cartas, o apóstolo do amor, ele diz em tom quase poético: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Você diz amém, meu irmão? Que fantástico isso! Mas, sem dúvida alguma, não há uma forma melhor de a gente entender o Pai, senão pelas lentes do Filho. João, o mesmo João diz, lá pertinho, quando ele vai falar do verbo, no primeiro capítulo do seu evangelho, no verso 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Outro dia, num programa da tarde aqui, eu mencionei um texto de Ellen White, um dos mais belos. Estava atrás dele há quase 20 anos, até que o Cass me deu a referência. A senhora White diz assim: Jesus Cristo é a única fotografia de Deus que nós temos. No verso 38 do capítulo 6 do mesmo evangelho de João, Jesus diz assim: ó, eu desci do céu. No capítulo 14, no verso 9, ali falando com Filipe: mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. E o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, na última parte, ele diz que Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Ou seja, quando empurraram para nós a ideia de dois deuses diferentes, um bravo e um bonzinho, empurraram uma ideia errada. Não é isso que a Bíblia diz. Nós hoje seguimos as pistas da teologia que fala a respeito de Deus o Pai, e nós vimos que elas se mesclam com a figura de Jesus Cristo, o Filho, de que eles estavam juntos na criação, de que todas as coisas foram feitas através de Jesus, eles estavam juntos no processo de redenção, prefigurado na maneira como Deus lidou com os hebreus, na saída do Egito, naqueles símbolos, se escondendo atrás da nuvem, na figura da pedra. Deus o Pai, Deus o Filho unidos. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de salvação, é um Deus de justiça. Esse é o Deus a quem nós servimos e a quem nós adoramos. É o Deus que no sábado pela manhã nós nos juntamos aos nossos irmãos, parceiros de miséria e de pecado, e juntos na coletividade nós viemos adorar aqui, congregando, seguindo a orientação bíblica. Esse Deus, ainda que tenha se revelado através dos profetas, ainda que tenha se revelado através dos símbolos, houve um momento em que ele disse: não é suficiente, eles precisam me levar a sério quando eu digo a eles que eu os amo, de que a minha misericórdia, ela vai a 1000 gerações. Eles precisam me levar a sério quando eu digo que eu sou um Deus misericordioso e compassivo, e eu tenho prazer em perdoar. Eles precisam me levar a sério. Então, filho, você vai precisar descer. E agora Deus se mostra um Deus doador, porque apesar de Ele ser tudo isso, o fato de Ele entregar seu Filho para descer a nós, meus irmãos, nosso vocabulário é pobre para a gente tentar explicar que absurdo infinito foi esse, do ser majestoso se humilhar a tal ponto de fazer um de nós, de depor a sua coroa de glória, o coro dos anjos, sempre atentos e favoráveis para atender os seus comandos, as estrelas na sua órbita, cumprindo os comandos do seu Criador, nesse vasto universo. Essa semana bateram uma foto de uma parte que ninguém conhecia, todo mundo ficou olhando. Pois bem, a Bíblia diz que Ele mantém tudo isso segundo o seu comando. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e as estrelas que formaste, eu me pergunto: que é o homem para que dele te lembres? Pois Jesus Cristo veio,
Ele tomou forma humana, foi embalado por uma adolescente de menos de 20 anos, aprendeu a dar seus primeiros passos, foi picado por insetos, ralou o joelho quando aprendeu a andar, dependeu de comidinha na boca, teve que aprender a falar. O verbo de Deus precisou aprender a falar. Esse Jesus Cristo extraordinário deu a sua vida, se submetendo aos maus tratos, foi mal compreendido, veio para os seus e os seus não o repreenderam. Quando ele diz, quem me vê a mim, vê ao Pai, é assim que você tem que ver Deus o Pai. Não permita-se ter na sua mente cristalizada a ideia desse Deus bravo, antipático, desse Deus que para você chegar nele, você tem que dizer, olha, em nome de Jesus, por favor, Ele te ama, meu irmão. Jesus Cristo não morreu por você para que Deus passasse a te amar. Jesus Cristo morreu por você porque Deus já te amava antes mesmo, quando você ainda estava em rebelião contra Ele. Antes de você entender que precisava de um Salvador, Ele já proveu um meio de dizer para você, me leva a sério, eu te amo. Eu te amo. Como não vamos nos render a um Deus assim? Como não vamos nos render a um Deus assim? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é Deus, o Pai. Jesus Cristo, a quem nós tanto nos sentimos à vontade, Ele é a única fotografia do Pai que nós temos. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E quando Cristo veio, Ele veio para desfazer essa imagem. Sabe por que as pessoas têm essa noção tão distorcida de Deus? Porque essa é a grande mentira que Satanás estabeleceu no céu, levando uma terça parte dos anjos a acreditar de que Deus era um arbitrário tirano. Ele arrastou essa mentira para dentro do nosso planeta. Não engula isso, isso é mentira. Jesus Cristo, a única fotografia de Deus que nós temos. Um Deus misericordioso, bondoso, justo, um Deus de conserto, um Deus de bondade, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe.